Tudo bem, moçada? Começamos mais um encontro muito especial com a língua portuguesa. Vamos falar de sintaxe, de sujeito. É importante você ter boas definições para que seja uma pergunta teórica, seja uma pergunta prática, você tenha a capacidade de ler o momento da regra geral, a observação de como a análise sintática pode ganhar qualidade, bem como é a hora em que você pode acumular uma energia teórica para poder abrir espaço para as situações especiais de concordância, por exemplo, em que novos e novos sujeitos aparecem exigindo análises, né, muito específicas para aquele tipo de sujeito. Então precisamos ter um domínio teórico, entender como a banca, na regra geral, produz, né, os seus atos de induzimento a erro e abrir espaço na memória para a organização dos sujeitos especiais que há na língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre tipos de sujeito, uma aula que faz parte das nossas competências linguísticas, tão importantes, tão necessárias, e que dialogam muito diretamente com a análise sintática, a concordância verbal, tá bem? Então vamos à aula de hoje, tipos de sujeito. Vamos lá. Tudo começa então exatamente na noção, né, do que é o termo sujeito. Então vamos começar com uma frase bem simples, aparentemente simples, e aos poucos você vai acrescentando noções. Né? Quando nós falamos de sujeito e verbo, sujeito e predicado, nós falamos de uma noção linguística que eu não vou dizer que em todos os idiomas tenha. Eu não tenho controle para dizer que todas as línguas naturais que há sobre a face da Terra repitam essa mesma estrutura sujeito e predicado. Tá legal? Mas é importante notar que a maioria das línguas que conhecemos são estudadas, né, apresentadas, elas trazem a estrutura sujeito e verbo, sujeito e predicado. Então, o que é o sujeito? Tá bom? Então vejo que numa frase como essa, nós abriríamos mão da teoria linguística, da teoria gramatical, para olhar para isso e dizer, professor, só pode ser o homem, porque as novidades não trazem, quem traz é o homem. O homem trouxe muitas novidades. Eu deduzo que o homem é sujeito. Professor, mas por que o homem é sujeito? Então você percebe que a ação de trazer não há nas novidades a competência para executar a ação. Nessa frase eu tenho que deduzir que é o homem que trouxe as novidades. Além disso, aplicamos uma noção de concordância. Professor, o homem está no singular, trouxe está no singular. Então, da questão semântica, sentido da frase, fomos também para aspectos de concordância, aspectos sintáticos, aspectos gramaticais, para deduzir que o homem só pode ser o homem e o sujeito. Ele pratica a ação de trazer. Então essa noção, gente, é uma noção que daria para analisar sem conhecimento, né, sem grandes destrezas da teoria gramatical. Há uma lógica que se impõe antes de você teorizar. Né? O ato de ler e entender pressupõe que é o homem que traz muitas novidades. Nessa frase, vimos os homens. Qual a função agora do termo os homens? Se na frase anterior o homem era o sujeito, e nessa frase aí? Então a gente já percebe que os homens não praticam a ação de ver. Agora, quem vê, supõe-se, né, o nós. Nós vimos os homens. Então vejam como agora o cálculo, né, passa por algo que não vemos, né, o sujeito é nós não vemos, mas calculamos pela desinência verbal. Então esse sujeito, que a pouco nós vamos catalogar, ele é denominado oculto, elíptico, ou até, que seria mais justo, desinencial, porque pela desinência do verbo, calculamos que o sujeito é o nós. Mas o homens agora não é o sujeito. O verbo não está concordando com homens, homens ali não praticam ação, ok? Então vejam que o conceito que nós aplicamos, né, aquele conceito de sujeito que pratica ação, ele é muito válido. Né? Nós temos muito bem essa noção. É bacana você perceber, perdão,
você perceber que em vários momentos, a ideia de que o sujeito da ação, né, o sujeito pratica a ação que está no verbo, é uma noção muito válida, muito válida. Agora, dá para dizer que sempre vai ser assim? É uma definição que eu posso generalizar? Não. Então, essa lição primordial que todos nós tivemos, o sujeito é aquele que pratica ação, funciona muito bem na voz ativa, por exemplo. Na maioria das estruturas verbais. Sujeito pratica a ação que está no verbo. Isso é uma verdade, mas não absoluta. Não que dê para dizer que todas as análises vão levar a isso. Sabendo que nós temos uma voz passiva, em que o sujeito já não pratica ação, sofre. Temos uma voz reflexiva em que o sujeito pratica ação nele mesmo. E temos a voz recíproca, em que um sujeito pratica ação no outro. Então notem que a ideia de que o sujeito pratica a ação do verbo, ela é semelhante a algumas estruturas que nós temos no português, mas não a única. Então, se vocês olhassem para mim e falassem, professor, defina sujeito para mim, eu já não poderia definir sujeito como aquele que na oração pratica a ação, porque seria uma definição parcial. Então começamos a ter problemas na real definição do sujeito. Eu posso, às vezes, ter definições parciais, definições que atendem uma demanda específica e não a todas as possibilidades. Talvez a gente não tenha uma definição única para sujeito, mas não há dúvida que é uma estrutura que se opõe ao predicado. Assim que você identifica o predicado, isola o predicado, aquilo que sobra, que não é o predicado, é o sujeito. Isso funciona muito bem. O que seria muito mais algo ligado à sintaxe do que ao sentido, né? Muito mais a sintaxe do que, de repente, uma regra de concordância verbal. Porque nos exemplos anteriores, vimos que há no verbo a marca de singular, sujeito singular, a marca do nós no vimos. Então há elementos gramaticais e semânticos que contribuem para você deduzir, analisar qual é o sujeito. Mas definir de maneira categórica o sujeito é tal coisa, não dá. Porque o sujeito tem uma multiplicidade. Vamos dar um passo à frente, vamos lá. Agora vamos observar uma malícia muito importante para quem presta um concurso como o que vocês prestarão, né? Caim matou Abel. Ninguém tem dúvida que a ordem aí, tá legal. Isso repercute uma passagem bíblica. O Caim é que mata efetivamente o Abel, tá bem? Passagem, muito conhecida. Tá logo no comecinho da Bíblia ali, logo após Adão e Eva, expulsão do paraíso. Então, você tem um fratricídio. Caim matou Abel. Professor, o sujeito está praticando ação e o Abel está recebendo ação. Show de bola. Então, isso que nós vimos falando, aí se efetivou. Só que no português, diferentemente de outras línguas, por exemplo, o inglês não tem a flexibilidade que há no português. O francês também não tem. É muito comum invertermos a ordem. Colocar o verbo depois, o complemento antes. Mudar a ordem pode produzir efeitos redacionais esclarecedores e às vezes até elementos argumentativos passam a ter uma forma de se organizar mais efetiva. Então a ordem direta, como estamos vendo aí, ela existe e é possível, mas eu também tenho que abrir coração e mente para aquilo que se chama ordem inversa. Vamos colocar o Abel no lugar do Caim, o Caim no lugar do Abel. E agora? Abel matou Caim, mas quem matou foi o Caim. Mas do jeito que nós temos aí, há um problema muito grave, porque haveria ambiguidade. A partir da frase, do jeito que ela está, é Abel que matou Caim. Agora imagine que você escreveu assim, essa mensagem tem que ir para frente e você não poderá retificá-la. Vai ter que ser nesta ordem aí. E o Caim continuar matando o Abel. O que nós poderíamos fazer para ajustar esta ordem? Como poderíamos fazer? Então vejam que aí entram alguns elementos gramaticais importantes que vão daqui a pouco tornar isto uma informação privilegiada. Por exemplo, nós sabemos que entre sujeito e verbo não se usa vírgula. O uso da vírgula entre sujeito e verbo é completamente proibido. Então, se eu colocar uma vírgula ali, Abel
matou Caim, eu já sei que Abel não é o sujeito do matou. Exatamente por causa da vírgula, já que há um pressuposto teórico que diz sujeito e verbo não se separam. Sujeito e verbo não usam vírgula. Se Abel está com a vírgula está correta, Abel não é o sujeito. Olha que interessante. E há uma segunda informação, que o sujeito, o seu núcleo, não virá preposicionado. O núcleo não vindo preposicionado, isso me ajuda a distinguir o que é sujeito daquilo que não é. Vejam que a frase causa problema, porque sujeito e objeto direto, sujeito e objeto direto, eles têm a mesma forma. São termos vinculados ao verbo sem a presença da preposição em seu núcleo. Sujeito e objeto direto têm uma mesma característica. São funções vinculadas ao verbo não preposicionadas. Se a vírgula resolver um problema, uma segunda forma de resolver essa ambiguidade, uma segunda forma seria inserir a preposição a no Abel. Abel matou Caim. Eu sei que quem matou foi o Caim, por causa desse a que antecede Abel, que não é um a. Eu tenho que dar nome para esse a. É um dos mais importantes elementos gramaticais para você deslanchar na sua prova. Abel ali é objeto direto, no caso agora, artificialmente preposicionado, para garantir o sentido de que Abel sofreu ação e quem a praticou foi o Caim. Então vejam que nós começamos, olha que interessante, né? Começamos a ampliar as noções, né, de como temos o sujeito e como o analisamos. Professor, sujeito pratica ação, mas não é sempre. Sujeito e objeto direto, cuidado, são termos confundíveis. Então, se você for invertê-los, você tem que proteger. Senão, o objeto direto se confunde com o sujeito se ele tiver o potencial de executar a ação. Como foi o caso do Abel. Como é um ser humano, matar faz parte das ações humanas. Então, vejam como a gente começa a ter uma destreza sintática que repercute na hora de escrever. Isso a gente leva, né? Às vezes, inverter um termo preposicionado praticamente é risco zero, pois sujeito não vem preposicionado. Se eu inverto com um termo preposicionado, eu já sei que ele não vai estar cumprindo uma função nobre. Agora, o objeto direto é uma função não preposicionada. E por isso que a gente percebeu ali que a língua portuguesa tem autodefesa. A vírgula, a preposição, tudo em benefício do sujeito. Nada a favor do objeto direto. Foi o objeto direto que foi recebendo, né, os fatos distintivos da língua portuguesa. A vírgula, a preposição a. Legal, né? Vamos dar um passo à frente. Vamos lá. Vamos seguir agregando informações sobre o sujeito. Qual a função do termo aos homens? E aí eu invoco na sua aprendizagem total atenção a temas como regência, o estudo da preposição a crase, tá bem? Isso é muito importante, porque vai formando um conjunto gramatical que para sua prova é em cima da pinta. Saber usar o e o lhe depende da regência. Ter voz passiva ou não numa frase depende da regência. Então a regência na sua prova é muito importante. Professor, mas nós estamos falando de sujeito. Mas falar de sujeito, falar de verbo, falar de complemento, produz, né, um vocabulário que está falando de concordância, falando de regência, exige ou não exige preposição. Né? Então, nessa frase, se eu sei que homens tem ali a preposição aos homens, o a é preposição a, gente. E se eu sei que o a é preposição a nessa frase, eu também sei que homens nessa frase não é o sujeito. E aí eu me habilito a entender que a ordem direta é mais coragem faltou aos homens. Se você observar essa estrutura na língua portuguesa, você vai então dizer, professor, mas agora eu me perdi, porque a noção de sujeito que pratica ação se enfraqueceu. Olha os homens lá, não é o homem que teria que praticar ação? E nessa frase, homens é objeto indireto, porque coragem faltou a alguém. Aos homens é o objeto indireto. Tanto que se eu trocasse aos homens por um pronome, ficaria lhes, faltou-lhes.
mais coragem faltou-lhes. Mas fica aqui dentro da nossa memória mais profunda, né, nossa memória linguística mais profunda, essa sensação de que o homens lá da primeira frase, aquela que ele trouxe muitas novidades, o homens da frase vimos os homens, ali sofrendo ação e por isso sendo objeto e não sujeito, está vindo tudo bem. Mas nessa frase você olha e não entende, porque ela foge das nossas expectativas que definem o que é um sujeito. Nessa frase, mais coragem ao sujeito. O algo que faltou é o sujeito, faltou a alguém. Ainda bem que o verbo exige a preposição a e impede de pensarmos qualquer ato inconsequente de querer concordar com homens, sendo homens aí termo preposicionado e, portanto, não sendo sujeito. Muito legal sair da primeira frase, chegar aqui e falar, professor, essa me instigou. Né? Vejam a concordância. Vocês lembram a primeira frase? Trouxe muitas novidades o homem. Na ordem direta, o homem trouxe muitas novidades. Agora você olha aqui, ó, faltou aos homens mais coragem. Então eu diria para vocês que é como se nós tivéssemos que reprogramar nosso cérebro para dizer que há muitos verbos de ação que uma pessoa pode executar. Mas há verbos que também podemos colocar pessoa, mas há a possibilidade de colocar coisa. Por exemplo, verbos como caber, convir, competir, no sentido de competência, né, que a pessoa tem o poder de fazer, tem a capacidade. Então, né, o trabalho compete aos homens, o trabalho convém aos homens, o trabalho coube aos homens. Olhem como são verbos que têm características gêmeas ao verbo faltar na frase que nós analisamos. E aí, como que eu posso dizer que eu vou ensinar para os meus alunos que o sujeito é o termo que pratica a ação indicada no verbo? E agora? Como ficaríamos numa frase como essa? Tá bem? Então é por isso que, de forma preventiva, aprendemos a administrar a crise, né? Aplica-se essa noção geral quando puder e vamos aprender, né? Vamos ampliar as nossas competências em frases como essa. Essa é uma frase muito pertinente que traz como pressuposto um controle de qualidade, que é olhar para os homens e dizer, graças à preposição a, eu deduzo que homens não é o sujeito dessa frase. Tá bem? O que na prova isso é fundamental entender. Vamos então aos tipos de sujeitos dentro daquilo que é um olhar gramatical. Tá bem? Aí, para classificar os tipos de sujeitos, é lógico que sempre estamos de olho no verbo. Às vezes na estrutura do sujeito, ora na estrutura do verbo, como vocês notarão. Sujeito determinado simples. Se é simples, é porque ele traz apenas um núcleo do sujeito. Os meninos chegaram cedo, tá bem? O sujeito, quando denominado determinado, ele está no papel. Ele foi impresso, escrito. A tinta penetra o papel e lá está, concretamente sujeito, visível, tocável, lambível. Ah, dá até para lamber o sujeito. Dá. Ele está lá, ele existe no papel concretamente. Tá bem? A diferença entre ser determinado simples e composto é o número de núcleos. O simples só tem um núcleo, o composto tem 2 ou mais núcleos. Show de bola. Esses 2 sujeitos formam o nosso arroz e feijão de cada dia. Se você pegar um texto, você vai encontrar dezenas de sujeitos iguaizinhos a esse, na maioria com núcleo. Tá bem? É normal que você coloque outras informações no sujeito. Os meninos do 5º ano, da escola X, da cidade Y. Você pode engordar esse sujeito trazendo mais informações sobre os meninos. Mas o núcleo, no caso, seria ainda meninos. Então é importante distinguir a noção de sujeito e de núcleo, porque quando você entra na regra geral da concordância verbal, lá você aprende que o verbo concorda é com o núcleo do sujeito. Dizer que o verbo concorda com o sujeito é uma informação que eu diria precária, uma informação que nos facilita a ser induzido a erro. Tá bem? Então a informação tecnicamente, né, a ser revista, reaprendida, entrar numa outra faixa
de análise é você dizer que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tá legal? Temos o sujeito oculto, elíptico ou desinicial. Sujeito oculto e elíptico são sinônimos, desinicial é aquele que o verbo traz a marca, né? Então as gramáticas vão passar por um por outro, então isso aí a gente pode grudar e manter tudo junto, dependendo da banca, do material, você vai ler de uma forma ou de outra, né? Então você deduz que esse sujeito, ou ele já foi exposto na frase anterior, em trecho anterior, e daí eu escondo na frase posterior, como no caso, José começou a ler, ali José começou a ler, sujeito determinado simples, José é o núcleo. Só que na segunda oração, e logo viu erro, o sujeito não está impresso no papel. O sujeito viu, eu deduzo que é o José. É aí que entra o sujeito oculto ou elíptico. Já não acertei a questão, só pode ser eu. Aí seria o sujeito desinicial. Mas, ciente de que tudo isso aparece misturado na vida, você tem que guardar os três nomes. Dependendo do que for usado, beleza, não tem problema nenhum. De maneira mais comum, todos aí, né, são chamados de sujeito oculto. Tá legal? Mas vejam que no José começou a ler, eu tenho sujeito determinado. Sujeito determinado simples. O sujeito oculto ocorre ali, na forma vil. Então, cada oração pressupõe um sujeito e você está analisando. Na primeira oração, sujeito determinado simples. Segunda oração, sujeito oculto. Tá legal? Temos duas formas de indeterminar o sujeito. A primeira é pegando o verbo na terceira pessoa do plural, sem a possibilidade de haver sujeito oculto, igual nós acabamos de ver. Então você não tem um antecedente que possa ser ali o sujeito. Ok? Então você pega um verbo e coloca na terceira pessoa do plural. Você está andando na rua e fala, nossa, olha que confusão lá, acho que roubaram a loja. Roubaram a loja, qual o sujeito? Sujeito indeterminado. Você não sabe se é um, dois, três, se não viu, não sabe? Sujeito indeterminado. Colocamos o verbo na terceira pessoa do plural, né? Quando a pessoa vai fazer fofoca, não é comum esconder o santo, mas contar o milagre? Nossa, hein, João? Falaram mal de você ontem. Eu vou na hora perguntar, mas quem falou? Não, não posso dizer. O falaram mal, o falaram ali é um verbo no plural, sem a possibilidade de haver um sujeito oculto. Vejam que há uma intenção. Falaram mal de você, eu não quero marcar quem falou. Tecnicamente, esse falaram mal de você ontem, temos ali, nesta oração, sujeito indeterminado. Porém, é óbvio, a segunda forma de indeterminação é a mais importante. É a mais importante. Tá bem? Sujeito indeterminado 2 é aquela em que você usa o índice de indeterminação do sujeito, o pronome se, tá bem? E os verbos de ligação, intransitivo e transitivo indireto na terceira pessoa do singular. Então você pega um verbo como concordar, acreditar, discordar, depender. Quem depende, depende de algo, né? Você vai lá com o verbo depender, que é VTI, e cria uma estrutura do sujeito indeterminado. Tá legal? Vejam que essa estrutura não deve ser confundida com a voz passiva sintética. Já que você está aí nesse mundo, né? Aí está um dos grandes nós para quem estuda para concurso público. A oposição entre esse tipo de sujeito indeterminado e com toda certeza, a denominada voz passiva sintética. Tá bom? Beleza? Então vejam, trata-se de a preposição. Ah, mas eu quase concordei com ideias oportunas. Não. A preposição vem agora como uma ferramenta primordial. Sujeito não vem preposicionado, então ideias oportunas não pode funcionar como sujeito ao de, preposição de. Ah, professor, nunca vi desta forma, não sabia disso. Então nós somos vítimas, né, de uma aprendizagem que focou mil e outras coisas. E agora você tem que uma prova, vai ter questão de concordância, e esses elementos são decisivos para que a sua análise sintática ganhe qualidade. Tá bem? A hora que você fala, ah, professor, eu nunca tinha visto isso. Ah, não sabia dessas informações. Eu sou uma pessoa não só solidária, mas eu estou aí do teu lado. Eu também não sabia. E aprender exatamente isso. Tá bom? Não adianta olhar para trás e querer culpar Deus e todo mundo. Vamos olhar para frente.
Ah, professor, eu não sabia, aprendi, vamos para frente. E aí que você começa a trazer para essa coisa que a gente chama aprender informações que vão fazer a diferença. Ah, professor, eu estou decorando. Não tem nada para decorar, tem que ter toda uma consistência gramatical para poder analisar a frase que caiu na prova, uma frase inédita que você nunca tinha visto antes. Agora, se eu falo verbo transitivo indireto, olha a regência no meio da conversa. Então, a hora que nós estamos trabalhando, né, você está falando, professor, estamos analisando o sujeito, mas a regência está fazendo parte, né, aspectos da concordância surgem, ok? Não é uma coisa isolada. Temos duas formas de indeterminar sujeito. Nesta daqui, o verbo transitivo indireto, verbo de ligação e verbo intransitivo formam no singular mais o pronome ser, índice de indeterminação do sujeito, a segunda estrutura de indeterminação do sujeito. Show de bola. Professor, não tem aquela... Ah, tem o sujeito inexistente, formado com verbos impessoais. Por exemplo, verbos que indicam fenômeno da natureza. Choveu muito ontem, né? Ah, trovejou bastante, se fiquei com medo. Então vejam que esses verbos impessoais você conhece bem. Agora tem uns que você tem que conhecer muito bem. Verbo haver impessoal, com sentido de existir, ou se referindo a tempo passado. Esse é um momento muito importante que reflete na questão de concordância. Talvez não caia a questão teórica sobre classificar sujeito, mas pode cair. Mas o que vale aqui é esse controle de qualidade, né? Haverá novas reformas econômicas. Professor, é o verbo haver com sentido de existir. E aí toda uma teoria deve existir na tua memória. É o verbo haver impessoal, né? Um verbo haver que está criando uma oração sem sujeito. Novas reformas econômicas não é sujeito. É o objeto direto do verbo. Nesta oração haverá novas reformas econômicas, a classificação do sujeito é sujeito inexistente. O verbo fica no singular, novas reformas econômicas é um objeto direto. Objeto direto. Tá legal? No plano teórico, é isso que você tem. Sujeito determinado, simples ou composto. Sujeito oculto, que é um subproduto do sujeito determinado. Né? Tem que entender que o sujeito determinado e o sujeito oculto estão ali, um dentro do outro. Né? Por uma questão de coesão, você economiza. Tá bom? Sujeito indeterminado já é uma coisa técnica. E o sujeito inexistente, mais ainda, porque você tem problemas ali que vão estar na sua prova, numa questão de concordância, por exemplo. Tá certo? Esse conjunto tem que funcionar muito bem na tua memória, porque ali nos sujeitos determinados, a banca deita e rola aplicando armadilhas dentro da regra geral, em que o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. E aí que você tem que pegar as manhas de observar questões em que a banca nos induz a erro. Uma delas a gente viu hoje aqui, faltou aos homens mais coragem. Mais coragem faltou aos homens. Uma estrutura muito comum na prova. Né? Agora, sujeito indeterminado e sujeito inexistente, há informações teóricas para controlar isso. Não é uma coisa que você bate o olho e fala, vou decorar. Não, tem um conjunto teórico para poder controlar isso daí. Tá bem? E na prova, eu diria, cai muito menos a classificação teórica e muito mais para verificar se a frase está certa ou errada, passando por essas estruturas da indeterminação do sujeito inexistente também. Tá bom? O sujeito é, em geral, formado por um substantivo, isso é o normal. O estudo é fundamental. Pode ser o substantivo ou qualquer outra palavra que o substitua. Por exemplo, um pronome. Ele é fundamental. Só que daí surge uma coisa que nós devemos ficar bem ligados. Surge a possibilidade de tirar o estudo e colocar um verbo no infinitivo. Estudar é fundamental. Quando no sujeito usamos o infinitivo, esse sujeito é apelidado de sujeito oracional. Estudar a língua portuguesa todos os dias é fundamental. Qual que é o sujeito? Estudar a língua portuguesa todos os dias. Qual que é o núcleo? Estudar. Ah, professor, então eu teria muita tranquilidade com o primeiro e o segundo. O terceiro é novidade. Sim, para você, para mim, para todos os estudantes brasileiros. E por isso tem que processar os mais simples
dominá-los para abrir espaço para esse momento de sofisticação. É como se a banca espiasse para o brasileiro, em direção ao brasileiro, e dissesse: eu sei o que você não sabe. Né? Então, ter o domínio do 1 e do 2 é aquilo que eu tenho que fazer o quanto antes, para poder entrar no 3. Importantíssimo para a sua prova. Por quê? Se eu pego o verbo faltar, em vez de dizer mais coragem faltou aos homens, eu poderia dizer ter mais coragem faltou aos homens. E por ter usado ter mais coragem, passamos a ter um sujeito oracional, cujo núcleo é o verbo ter. Ter mais coragem faltou aos homens. E aí as estruturas, como peças de montar, como um quebra, você começa a entender melhor. O predicado faltou aos homens. Qual que é o sujeito? E a gente entende que o sujeito tem formas diferentes. Quando chegamos na última frase, é fundamental que todos estudem, chegamos na temida oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas vejam como o predicado é fundamental, ocorre em todas as estruturas. O predicado está aí. A forma de manifestar esse sujeito é que pode mudar. E aí nós temos que conciliar aqui dentro que uma prova pode se usar da frase 1, frase 2 e investir em armadilhas. E usar a frase 3 para complicar, porque nós somos muito cegos em relação à teoria da número 3. Tá legal? Mas, em geral, você vai ter uma questão de concordância e esses elementos estarão em uma ou outra oração, sendo motivo de sua análise. Tá certo? Numa questão de concordância verbal, às vezes, a última frase não apareça. Mas ela, para ser dominada teoricamente, muitas vezes nós sacrificamos neurônios preciosos, Ah, professor, mas nunca cai na prova, então. É aquele problema de estudar algo que faz parte da teoria, mas com baixíssima recorrência. Então, entender o 1, o 2 e o 3, eu diria imprescindível. Número 4 é a hora luxuosa que você está nos ganhos e se dá o luxo de aprender coisas secundárias, Então, existem coisas para ontem e outras que você pode administrar no decorrer da sua aprendizagem. Os 3 primeiros não podem faltar, tá bom? Beleza. Veja então uma questão que exemplifique, Quando falamos em direito, estamos falando inicialmente de um enorme conjunto de regras obrigatórias, o chamado direito positivo. Quando falamos em direito, que tipo de sujeito é esse daí, gente? Quando estamos falando, tá bem? Quando falamos em direito, estamos... Qual que é o sujeito aí? Então você vai lá para aquela tabelinha, sujeito determinado, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Qual dos sujeitos há? A banca te pergunta. O sujeito das orações classifica-se como indeterminado, visto que as ações referidas não são praticadas por um agente específico. Então a banca vai naquele momento em que nós olhamos ali e não vemos o sujeito. E dela se usa de uma terminologia que nem todos têm a técnica para distinguir o que é sujeito oculto de um sujeito indeterminado. Aí vai no achismo. E oculto e indeterminado não tem até uma certa proximidade, o que nos dá, vamos dizer assim, um álibi para pensar besteira. Então a alternativa é errada, porque ali nós temos o sujeito oculto, elíptico, ou, sendo mais preciso ainda, sujeito desinencial, porque deduzimos que o sujeito nós está ali marcado no verbo. Vamos em frente. Deixa eu me retirar daqui para que vocês vejam o quadrinho como um todo. Senão dá a impressão que só tem o certo ali, Olhem lá. O termo, o novo cartão do Banrisul, exerce a função de complemento da forma chegou. Então ali no quadrinho você tem chegou o novo cartão do Banrisul. O termo, o novo cartão do Banrisul, exerce a função de complemento? Não, exerce a função de sujeito. O novo cartão do Banrisul chegou. Olha que interessante, Vejam como a sensação de coisa chega até se tornar uma coisa meio padronizada, o cartão é uma coisa, não é uma pessoa. É muito comum colocar, por causa disso, por ser uma coisa, colocar após o verbo. Tá bem? Isso é muito comum vocês perceberem como fato, Então, aconteceu uma briga, surgiu uma novidade,
Né? Nasceu esperança no povo brasileiro. O que nasceu? A esperança é o sujeito, a esperança nasceu. O crime ocorreu, né? Novidades surgiram. Mas essa inversão é um sinal declarado que há em nós um certo bloqueio para aceitar coisa como sujeito de um verbo. E há alguns verbos em que a coisa é o sujeito. O verbo ocorrer, por exemplo. Você não coloca lá, João ocorreu ontem. É frase de doido. João ocorreu. Ninguém diz isso. Então, ocorreu uma tempestade, ocorreu uma mudança, e isso sim. E surgiu, ocorreu uma mudança, mudança é o sujeito. Ocorreu uma novidade, novidade é o sujeito. Uma novidade ocorreu. É bacana a gente perceber que se isso virou questão, é porque tem alguma coisa frágil em nós. Tá bom? Questão número 3. De todo modo, há pontos positivos a destacar. Pode-se observar que a maioria das frases apresenta sujeito, seja ela determinado ou indeterminado. Na oração retirada do texto, o sujeito deve ser classificado como, e aí entra um estudo. Não há outra forma de dominar. Um estudo em que você diz que o verbo haver ali tem o sentido de existir e por isso forma uma oração sem sujeito. Nas orações sem sujeito, o sujeito é classificado como inexistente. Legal, né? Desarmar a população só pode trazer 2 resultados. A locução verbal pode trazer está empregado no singular porque deve concordar com a população. Então vejam como o dominado, entendido, aquilo que está facilmente calculado na nossa memória, né, se intromete naquilo que seria a informação nova. Né? Vocês estão notando ali? Que ter a expectativa de que um substantivo seja núcleo do sujeito, seja o elemento essencial do sujeito, é o que a nossa memória guarda. Mas nesse momento você tem que entender que o que vai trazer 2 resultados não é a população. Não é a população, e sim o ato de desarmar a população. Temos ali um sujeito oracional, pois o núcleo é desarmar. Desarmar a população é o sujeito, o núcleo é desarmar, infinitivo, então você tem um sujeito que recebe o apelido de sujeito oracional. Então, na prova alternativa errada, porque o pode trazer não está concordando com população, está concordando com desarmar. Ok? Beleza, gente. Fechamos hoje esse importante trabalho teórico de saber como que a gramática se comporta em relação àquilo que você chama de classificação do sujeito. Mas há muitas informações secundárias que não se ajeitam dentro daquilo que seria a tradição gramatical. Né? Sujeito oracional, oração subordinada, substantiva, subjetiva. É que a gramática ela vai lá e consegue explicar de forma luxuosa alguns elementos muito rotineiros, mas há momentos em que há uma teoria que escapa. Por isso que eu digo para vocês, não poder chegar aqui e falar o sujeito é aquele que pratica a ação do verbo. Eu estaria mentindo e você é consciente disso. Que nem toda estrutura, nem todo predicado, assim se formará no português. Então nós temos momentos em que a parte semântica se destaca, há momentos em que a parte sintática se destaca, e aprender a olhar para o predicado e falar o que esse predicado tem como sujeito. O que se transforma numa coisa mais abstrata e você passa a ler a composição daquele termo que se vincula a um predicado. E daí você se abre para poder entender melhor, por exemplo, um sujeito oracional. Senão, nós ficamos olhando para o sujeito, para o verbo, e não há previsão teórica de um sujeito, por exemplo, oracional. O que faz com que a banca olhe para isso e fale, opa, lugar muito interessante para produzir alternativas como a banca de vocês sempre fala e sempre usa. Tá bom? Fechamos aqui então tipos de sujeito. Havendo alguma dúvida, coloquem nos comentários abaixo, porque sempre volto para interagir com vocês, tá bem? E em breve estaremos juntos em uma nova aula de língua portuguesa. Até lá!